Nossa, ficou esquisito isso daqui. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa que estava arrumando aqui o cenário aqui, porque infelizmente aqui o YouTube fez umas novas coisas que está atrapalhando demais para a gente estar entrando aqui na live aqui. Eu quero iniciar já pedindo perdão por isso, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou também aqui agora dar uma chamada no Instagram para nós começarmos o nosso conteúdo. Um instante só, meu povo querido. Desculpa aqui, é que eu estou sozinho. Infelizmente eu tinha minha esposa para me ajudar, mas agora ela está cuidando dos 4 em casa. Um instante só, pessoal, um pouquinho só de paciência, tá, queridos? Desculpa aqui, pessoal. Um instante só. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, onde nós trataremos de um tema extremamente importante e eu acredito que isso vai gerar muitos frutos na sua vida espiritual. Eu vi que vocês estavam aí já esperando, já ansiosos por esse conteúdo, e que Nossa Senhora me ajude a ser fiel à palavra de Deus, à palavra da igreja, e trazer para vocês aqui, principalmente, esperança, tá bom? Não tenho desejo nenhum de ficar alarmando ninguém não, tá bom, pessoal? Então quero trazer também muita esperança para vocês. Quero saber de onde que vocês estão falando, por favor. Tem a Sônia, que está aqui junto com a gente. Boa noite, Sônia, tudo bem? Aqui no Instagram, aqui também tem a Majuca, que entrou aqui agora. Boa noite, salve Maria. Tem o pessoal de Fortaleza, o Júnior, o Felipe, de Recife, a Maria, Leigo de Maria, tudo bem com vocês? São José do Rio Preto, a Andréia. Cadê os meus alunos? Hoje é dia de nós fazermos a nossa aula lá no Pequeno Rebanho, mas como nós estamos na semana de Black Friday, a gente vai estar fazendo aqui a aula juntamente com vocês. Obrigado pela compreensão e por poder me permitir trazer um tema tão importante para vocês, tá? Queridos, antes de nós iniciarmos esta live, eu gostaria de rezar a coroa das lágrimas, como tenho feito com vocês todos os dias, tá? E o que eu quero pedir aqui de maneira especial? Eu quero pedir para Nossa Senhora nos conceder o dom da fé, não deixar-nos levar pela apostasia, tá bom? E nos dar um profundo amor ao seu Filho no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Vocês concordam com esse pedido de oração, pessoal? Está pedindo aqui para Nossa Senhora a graça do dom da fé e o amor a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, porque é disso que nós iremos falar, é essa que é a obra tremenda do Anticristo. Então tá bom. Pessoal, eu sempre peço, e vocês são muito gentis comigo, que vocês possam dar um like. O YouTube entende que quando vocês dão um like, é que esse conteúdo é relevante. Então ele compartilha para mais pessoas, tá? Então vamos trazer bastante gente aqui para que nós possamos ensinar coisas tão salutares sobre a fé católica também. Pessoal, eu estou aqui me comunicando com o pessoal tanto do Instagram como com o pessoal do YouTube, tá? Então nós já estamos aqui agora com 170 pessoas no YouTube, estamos com 71 pessoas no Instagram. Eu quero dizer para vocês que o áudio do Instagram, o áudio do YouTube, ele acaba sendo melhor porque eu uso o microfone de lapela, tá? Então se vocês quiserem ir para o YouTube, até essa moça Afra Souza falou, claro, Anderson, querida, se vocês quiserem pegar esse conteúdo um pouco melhor, até o meu amigo que acabou de entrar, o Thiago, no YouTube, ele acaba ficando um pouquinho melhor porque eu uso esse microfone aqui, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade. O meu canal no YouTube é Anderson Reis Oficial. Eu gostaria também, antes de falar, como que vocês ficaram sabendo desta live? A gente acabou colocando um conteúdo aqui agora sobre uma desgraceira que fizeram numa missa em Brasília. E eu pedi para que se as pessoas comentassem, eu
elas iriam receber a notificação. Eu não sei se foi por meio disso, tá? Mas como que vocês ficaram sabendo dessa live? Vocês receberam uma notificação? Vocês estão nos grupos? Eu fico muito feliz de você estar me respondendo isso, porque é uma maneira melhor de eu poder estar me comunicando com vocês, tá? Notificação do YouTube, grupo, Instagram, notificação do YouTube. Tá certo, a Maria é minha aluna. Deus abençoe, Maria. É muita gente recebeu a notificação. Então vamos rezar suplicando esta graça do dom da fé, de não perder a fé, e aí você vai entender aonde eu quero chegar com isso, e essa graça de ter um profundo amor por Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que saibamos aproveitar as lições que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia vos louvar por toda a eternidade. Vede, meu Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, perdão, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos,
pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais vos ama no céu. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Queridos, nesta semana estamos realizando, pela graça de Deus e tão somente por ela, a nossa semana da Black Friday aqui na Editora Imaculada. Eu não sei se vocês sabem, mas há 9 anos eu sou proprietário da Editora Imaculada e faço esse trabalho com muito amor. Sinceramente, eu gostaria de perguntar se alguém que está aqui na live foi beneficiado por algum livro que adquiriu conosco, alguma obra. Se você quiser colocar o nome do livro que você já leu, eu ficaria muito feliz com isso. E esta semana nós estamos utilizando essas aulas e eu estarei utilizando também alguns livros da editora, mostrando para vocês, tá bom? O que temos de conteúdo nesses livros, o porquê que a gente lança esses livros. E nesse período de tempo em que nós trabalhamos com a editora, nós nunca na vida fizemos uma Black Friday tão farta de generosidade, tá? Nós temos livros de até 70% de desconto. Eu acho que isso daí é uma coisa muito maravilhosa. Eu não sei se aqui tem algum empresário, algum comerciante, mas vocês sabem que quando a gente faz um desconto muito grande, por exemplo, como 70%, 50%, nós estamos agindo com muita bondade mesmo para vocês, porque para a gente bater a meta, a gente tem que vender o dobro. Ou seja, é um benefício muito grande mesmo. Eu acho que depois vocês poderiam ser beneficiados por isso. O nosso site é editorimaculada.com e como é uma semana onde a gente está aproveitando esses conteúdos que eu gosto de trabalhar muito com vocês, e estamos na Black Friday, vai ser muito comum aqui no meio da live eu apresentar alguns livros para vocês e dando indicação, porque esses bons livros, como dizia São João Bosco, são os nossos melhores amigos, gente. Podem acreditar nisso. A fé que está sendo corrompida, ela pode ser preservada por essas boas leituras. E como aquele bispo maravilhoso de Formosa, Dom Adair, ele disse que estão querendo fazer modificações no catecismo, você pode esperar uma grande perseguição à imprensa, porque Satanás ele sabe muito bem que a fé de muitas pessoas tem sido mantida por causa de bons livros. Você sabe muito bem que teve santos importantes para a Santa Igreja que se converteram lendo bons livros, como Santo Inácio de Loyola, né, como a Santa Edith Stein e tantos outros, tá? Então o link está aqui embaixo
deve estar fixado, editorimaculada.com, e depois você dá uma olhada lá. Eu quero trabalhar com vocês essa temática, se o anticristo estará entrando na igreja ou não, porque está acontecendo coisas tenebrosas e vocês precisam estar alertas relacionado a isso. Eu vou procurar segurar as minhas palavras, porque a perseguição, ela não está fácil relacionada a esse tipo de tema. Quando a gente fala, por exemplo, da maçonaria, a gente recebe bloco, a gente recebe perseguição. Então tem algumas coisas que eu vou procurar aqui ser muito prudente na fala, porque eu tenho 4 filhos, eu tenho uma esposa e a minha família depende desse meu trabalho, tá bom? Mas então vamos lá iniciar sobre essa questão do anticristo e a entrada dele no templo de Deus. Eu quero iniciar com a palavra da Escritura, onde em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 1, São Paulo ele vai falar da vinda do Senhor Jesus. Hoje há uma corrente de pessoas modernistas, heréticas, dentro da igreja que negam essas verdades, mas isso daqui está no catecismo da Igreja Católica, isto está na palavra de Deus, e uma certeza nós devemos ter: Jesus vai voltar. Eu até queria saber de vocês acreditam que Jesus vai voltar? Sim ou não? Sim ou não? Versículo 1 vai dizer aqui, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedente de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. No versículo 3, Paulo joga uma luz muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso daqui. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar como se fosse Deus. Não vos lembreis do que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás e de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os poria tido salvar. Por isso, Deus enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo, serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Estas são para nós as palavras do Senhor, graças a Deus. O que Paulo ele vai começar dizendo aqui é que antes da vinda do anticristo vai ocorrer algo chamado a apostasia. E a apostasia, ela significa a perda da fé católica. E este esquema de apostasia nós já verificamos com uma largueza enorme, eu não digo fora da igreja, mas eu digo dentro da própria igreja. Por exemplo, é indício de apostasia a negação do inferno? Obviamente. Eu já fui em aulas de professores de teologia que negam esta verdade da fé. É, por exemplo, indício de apostasia a negação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Claramente. Eu já vi em pregações pessoas negando isso. As verdades da fé, os dogmas da nossa Santa Igreja, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Por exemplo, a questão do purgatório. Isto, durante anos na Santa Igreja, meus queridos irmãos, ela foi uma coisa muito comum e os católicos estavam habituados a acreditarem nessas coisas. A divindade de Jesus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, e se pregava sobre isso com amor,
com ênfase, com paixão, com defesa. E hoje em dia nós vemos, por exemplo, está tendo um evento com os bispos da Teologia da Libertação, e como eu estou muito focado aqui, como que esse é o nome do evento? Teve um amigo lá que mandou no grupo. Eu não sei se vocês estão sabendo, é alguma coisa relacionada ao Sínodo da Amazônia. Eu estava escutando a pregação de uma teóloga, aquele estilo feminista, né, horrível, e ela dizendo que é uma grande heresia dizer que Jesus veio para nos salvar. E um monte de bispo lá sentado, escutando. Ela disse que não tem relatos genuínos e verdadeiros sobre a ressurreição, que a ressurreição é uma coisa que nós devemos ter fé dentro de nós. Paulo vai dizer aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o que essas pessoas estão fazendo dentro da igreja? Elas estão proliferando cada vez mais a questão da apostasia. E essas coisas contra a fé católica, ela é ensinado aonde? Dentro das escolas, dentro das universidades, nos seminários onde os jovens são formados para serem futuros padres. E é uma coisa demoníaca, é uma coisa diabólica, porque quem está por trás de tudo isso é Satanás, que é o pai da mentira. Mas Anderson, por que você está falando da apostasia? Porque primeiro precisa acontecer ela para o aparecimento do anticristo. Então primeiro a gente fala sobre a apostasia, depois sobre o anticristo, depois sobre o que ele vai fazer dentro da igreja. Tá bom? Então vamos lá. Dentro desse esquema, eu quero ler uma mensagem de Nossa Senhora e eu vou lendo e vou meditando com vocês, e se vocês quiserem participar, comentando alguma coisa, seria muito, muito bom. Olha o que Nossa Senhora vai dizer aqui sobre a questão da apostasia. No dia 13 de junho de 1989, em Dongo, na Itália, ela falou de um braço dessa apostasia maldita. Nossa Senhora vai dizer aqui, esta infiltração maçônica no interior da igreja, que já vos tinha sido profetizado por mim em Fátima, quando vos anunciei que Satanás se introduzirá até o vértice da igreja. Então ela falou em Fátima, e você pega os documentos de Fátima, não está absolutamente nada disso nos documentos de Fátima. E aí a própria Nossa Senhora, ela vai dizer para o padre Stefano Gobbi que o terceiro segredo não foi revelado. E eu já estudei sobre essas questões, e diz que o segredo, ele fala justamente da apostasia que estará no cume da igreja. Qual que é essa questão quando Nossa Senhora fala sobre vértice? O que significa isso? Altura máxima. Ou seja, a altura máxima da igreja é o papado, são os cardeais, são os bispos. Então Nossa Senhora vai dizer que esta infiltração maçônica no interior da igreja, predito por ela em Fátima, e que Satanás vai introduzir-se no vértice da igreja. Se a tarefa da maçonaria é conduzir as almas à perdição, levando-as ao culto das falsas divindades, Nossa Senhora ela vai falar que o objetivo da maçonaria eclesiástica é antes destruir Cristo e a sua igreja. Então, o que a maçonaria eclesiástica quer fazer? A maçonaria eclesiástica ela está dentro da igreja, ela tem uma falsa imagem, ela tem um ídolo para ser adorado, e ela compra altos dignatários da igreja, prelados, com muito dinheiro, e dá poder para esse pessoal, dá fama, dá brilho, dá prestígio. Então vamos lá. Eles têm dentro da igreja essa maçonaria eclesiástica. Qual que é a função deles? Destruir Cristo e a igreja católica. Mas não é só isso, eles querem construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. Esse falso Cristo é esse Cristo que não tem nojo e não tem ódio do pecado. Se vocês acompanharam-nos aqui, no primeiro dia eu falei sobre a Nossa Senhora das Lágrimas e a crise na igreja. E eu peguei uma mensagem de Nossa Senhora das Lágrimas, aonde se fala que esta coroa que nós acabamos de rezar, ela vai servir para a conversão dos pecadores. E aí o que acontece? O Jesus que se pregam hoje em dia é um Jesus light, um Jesus que não tem justiça, só exaltam a misericórdia de Jesus, é um discurso comunista, infernal,
aonde ele não está presente na Eucaristia, mas é a partilha dos pobres, aonde não há inferno, aonde não há condenação de pecado. E aí eu citei que teve um cantor católico, tá gravado aqui, a doutora, eu não estou conseguindo ver seu nome inteiro, querida, é Nicole. Doutora, está no meu canal do YouTube e se chama Nossa Senhora das Lágrimas e a Crise da Igreja. E aí um cantor católico, aonde ele manifestou que ele é casado há 5 anos, em que ele comunga, foi fazer show na igreja, e eu disse que recentemente teve uma página chamada Católica Channel, alguma coisa do YouTube, cheio de cantor católico, que está publicando vídeos desse cara. E aí se você chega e contesta, se você fala alguma coisa, o que eles vão falar? Você está julgando. Jesus, ele pregou o amor, Jesus, ele pregou a justiça, Jesus, ele pregou a misericórdia, mas ele pregou sobre o inferno. E aí o que acontece? Eles querem legitimar o pecado. Então essa maçonaria tenebrosa, ela vai fazendo o quê? É um falso Cristo, onde não tem problema ofendê-lo, não tem problema cuspir na cruz, não tem problema bater no corpo de Cristo, não tem problema crucificá-lo. Claro, evidentemente, eu disse na minha primeira live aqui que o assunto que eu mais gosto de pregar é sobre a misericórdia de Deus. Mas como que é que isso vai acontecendo? É um Jesus revolucionário, é um Jesus hippie, é um Jesus que não se importa com a salvação da alma das pessoas. E aí ela vai fazendo o quê? Ela constrói um falso Cristo, um Jesus que é deixado de lado na Eucaristia, e uma falsa igreja, que não tem absolutamente nada a ver com a igreja dos mártires, com a igreja dos doutores, uma igreja que defende a fé. E o que querem fazer com a igreja hoje? Um falso ecumenismo, introduzir protestantismo dentro da igreja, introduzir lobby gay dentro da igreja, introduzir a falta de fé dentro da igreja. Você vai e vê os santos de antigamente, eles falavam o quê? Que você tinha que converter os mouros, os pecadores. Quantos santos da Contra-Reforma Protestante que foram e defenderam a fé católica contra os erros de Lutero? Aí a gente escuta até o próprio Papa dizendo que a gente não pode fazer proselitismo. Aí você fica meio que confuso, fala assim, nossa, antigamente os mártires davam a vida pela fé, eles defendiam a fé. Hoje em dia é tanta coisa esquisita. Então Nossa Senhora vai falando que a maçonaria tem essa falsa igreja. E aí se você não estuda a fé católica, você não lê a vida dos santos, você não lê a história da igreja, você não tem um pouco de conhecimento disso, você olha essa igreja que hoje chora, essa igreja que está desfigurada, que está maltratada, que está chicoteada, que está invadida pelos inimigos, e aí você não se perturba. Você fala, tá tudo assim, é desse jeito mesmo. Aí, ó, na minha igreja o padre não fala sobre o purgatório, não fala sobre o inferno, é balada, é doce, é festa na paróquia só para vender produto, é reformas, não tem ação de graças depois da missa, desmandos litúrgicos, assim, a gente sabe. Pessoal, só pedindo para vocês, gentilmente, aqui a gente já está com 528 pessoas no YouTube, ajuda com um like para a gente, pela graça de Deus, ter mais pessoas junto conosco aprendendo essas coisas. E aí a Nossa Senhora vai continuar dizendo, então a maçonaria eclesiástica age de maneira para obscurecer a palavra divina por meio de interpretações naturais e racionais, e na tentativa de a tornar mais compreensível e acolhida, esvazia de todo o seu conteúdo sobrenatural. Então quer dizer, Jesus não andou sobre as águas, esse Jesus que eles pregam não é um Deus dos milagres, entendeu? A Eucaristia não é o corpo dele, é a partilha. Aí eles vão querendo o quê? Naturalizar. Jesus não curou. O que acontece? Por que o pessoal da teologia da libertação odeia a renovação carismática? Porque a renovação carismática crê em milagres e o pessoal da teologia da libertação, eles não creem em milagres. Eles não veem Jesus Cristo como um Deus redentor, como está dizendo lá em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. É discurso político, é justiça social somente. Eles não veem essas coisas. Aí Nossa Senhora vai dizer, é assim que se difundem os erros em toda parte da própria Igreja Católica. E é devido à difusão desses erros que muitos se afastam hoje da verdadeira fé,
cumprindo-se a profecia que vos vi em Fátima, virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé. Ora, Nossa Senhora está dizendo, a perda da fé é a apostasia. É aquilo que São Paulo está dizendo aqui. Antes da vinda do anticristo tem que acontecer a perda da fé. O espírito demoníaco entrou dentro da igreja, como disse Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E tem uma das coisas que eu já falei mais de 20 vezes nas minhas lives, e eu quero falar, porque se tiver alguma pessoa nova aqui hoje, eu gostaria que você tivesse essa informação. Tem alguém novo aqui que nunca participou da live conosco? Comenta sim aqui, deixa eu ver aqui se tem alguém novo aqui. Porque quando vai se falando dessa questão da perda da fé, da apostasia, dessa difusão dos erros, eu quero que você fique muito esperto com isso daqui. Eu quero, um monte de pessoas novas aqui, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz com a sua presença. A gente está aqui para poder te ajudar. Olha o que vocês vão escutar aqui. Bom, já que você está novo aqui, pelo amor de Deus, eu te convido para você se inscrever no meu canal, porque eu estou aqui tentando lutar contra esse sistema maldito e trazer para vocês a fé da igreja. Olha o que o Papa Paulo VI diz numa entrevista com um filósofo chamado Jean Guiton, se isso daqui não é uma coisa mais séria do mundo. Há uma grande perturbação neste momento no mundo e na igreja, e o que está em questão é a fé. Gente, quando a gente fala de fé, o que você entende por fé? A fé é a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela. Você tem fé no céu? A Sagrada Escritura fala, sim, eu tenho fé. Você vê o céu? Não, eu não vejo, mas eu acredito nele. Por quê? Porque a fé é uma virtude teologal. Virtude teologal é algo que só Deus pode nos entregar. Então você vai entender Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando vai dizer assim, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Por que eu creio? Porque Deus revelou por meio da igreja, e se está na igreja eu acredito. Então, existe um céu? Sim, eu tenho a fé nisso. Existe um inferno? Existe um purgatório? Sim. Você já viu Jesus Cristo? Você nunca viu Jesus Cristo, mas você crê nele. Como que você o ama? Por meio da oração, por meio dos sacramentos. Você acredita no sacramento da confissão? Eu acredito. Você vê Jesus te perdoando? Não, mas por que eu acredito? Porque eu tenho fé. A fé é uma coisa maravilhosa. Você crê em Nossa Senhora? Sim, eu nunca vi nela, mas eu creio. Você crê na intercessão dos santos que eles estão rezando por você? Sim, creio. Você crê nos dogmas? Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, o que o Papa Paulo VI vai dizer? Que é uma perturbação por causa da fé. Acontece-me vir repetidamente a frase obscura do Evangelho de São Lucas, que diz assim, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Aí ele vai falar, acontece que saem livros em que a fé sobre alguns pontos importantes está em retirada, que os episcopados se calam e que não acham estranho esses livros. Isso, segundo a meu parecer, é estranho. Sabe o que o Papa está dizendo? A igreja tem que defender a fé. Os bispos são os guardiões da fé e os defensores da mesma. Aí chega um herege, louco dentro da igreja, como um Lutero. Ele escreve artigos contra a fé. Diz que Jesus não está presente na Eucaristia. Diz que todo mundo quando morre se salva. E aí ele publica um livro desse. O que a fé, os bispos têm que fazer? Tem que condenar esse livro. O que o Papa está dizendo? Hoje em dia são escritos esses tipos de livro e ninguém fala nada. Mas o que acontece com um livro desse? Ele chega na mão de uma pessoa, ela lê aquilo, acredita aquilo e perde a verdadeira fé na igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um padre chega e escreve um livro dizendo que o inferno não existe. É muito comum hoje a negação do inferno. Aí uma pessoa está lá lutando contra o pecado da impureza, vício em masturbação, tem muita dificuldade, gosta de sair com um monte de mulher, e ele vai... E o inferno, para essa pessoa que está não está com uma fé muito purificada ainda, esse santo medo salutar, ele é bom. Aí sabe o que acontece? A pessoa lê esse livro e fala, bom, já que não existe inferno, que Deus é misericórdia, para que eu vou ficar com uma luta tão grande dessa contra o pecado? Já que não existe o inferno e o padre está me provando, ele é uma autoridade, ele é um teólogo, ele é um filósofo, ele estudou, para que eu vou ficar lutando assim contra o pecado? Gente, fala a verdade, isso que eu estou falando tem sentido sim ou não? Digam para mim. Fala para mim aqui, tem sentido isso sim ou não? Releio às vezes o Evangelho do fim dos tempos e constato que neste momento emergem alguns sinais desse fim.
Estaremos próximos do fim? Isso nunca o saberemos. É preciso estarmos sempre pronto, mas todo pode durar ainda muito tempo. Aquilo que me impressiona, vai dizer o Papa, quando considero o mundo católico, é que no interior do catolicismo parece às vezes predominar um tipo de pensamento não católico. Gente, pelo amor de Deus, meus alunos que estão aqui, ó, acabei de ver minha aluna ali, Isabel, pelo amor de Deus, Jaque que é minha aluna, meus alunos aqui do Pequeno Rebanho, escutem isso, povo novo que está aqui, povo do Instagram, o Papa está dizendo, aquilo que me impressiona quando considero o mundo católico, é que no interior do catolicismo parece às vezes predominar. Você vê que a predominância é uma coisa mais forte? É uma maioria? E o que predomina, vai dizer o Papa, dentro da Igreja Católica? O que predomina, vai dizer o Papa? Um pensamento não católico. Ora, meu Deus do céu, ele está dizendo que está predominando não católico. E o que ele vai falar aqui? E pode acontecer que este pensamento não católico, no interior do catolicismo, se torne amanhã o mais forte. O Papa disse isso em 1977. E o que o Papa disse? Pode ser que amanhã esse pensamento não católico se torne mais forte. Mas jamais se apresentará o pensamento da igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Gente, eu não tenho dúvida alguma. Eu estou nesse negócio de evangelho há 21 anos. Eu preguei pelo Brasil todo e fui em alguns lugares do mundo. Quando eu fui pregar na Irlanda, acontece muito isso nos Estados Unidos, fora do Brasil. E eu prego muito sobre pessoas que moram juntas. Tá sem áudio, Márcia? Quando eu prego sobre a questão do sacramento do matrimônio quando eu vou para fora. E tem um monte de pessoa amaziada. Já não tem mais a fé da igreja. Porque a pessoa vai na igreja, está amaziada, comunga, ela não conhece mais a fé. As pessoas vão casar, elas não têm noção do que elas estão fazendo. Não ler livros sobre isso. Não ler livros sobre isso. E aí eu cheguei e fiz uma pregação na Irlanda e uma mulher ficou tocada, porque o retiro que eu fui pregar lá na Irlanda foi sobre morte, juízo, céu, inferno, purgatório. Eu fui para lá, sim, a máfia de St. Gallen é terrível, é uma coisa diabólica, tudo dominado pela maçonaria. E aí eu fui lá, a minha amiga que mora lá, Edilaine, me chamou para pregar sobre isso. Uma mulher ficou tocada na pregação e foi pedir para o padre o sacramento do matrimônio porque ela queria casar. Sabe o que o padre disse para ela? Minha filha, Deus te abençoe. Você não precisa casar não, você está em graça com Deus. E aí eu fui na capela do local onde eu preguei. Só tinha livros de teólogos da libertação. Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez e essa companhia desses seguidores de Satanás. Esses homens, eles são o braço do anticristo dentro da igreja. São pessoas altamente endemoniadas. O padre negou o sacramento do matrimônio para uma mulher que queria casar, dizendo que não precisava. O que é isso? É apostasia. É um tipo de pensamento não católico que estará mais forte no interior do catolicismo amanhã. E eu vou dizer uma coisa, a maioria dos leigos, por onde eu vou pregar, não tem a mínima noção da fé católica. Eles não leem, eles não estudam. Sabe como que é a fé do povo católico? Isso daí pode ser com você. Analisa com você, porque eu estou falando com você. Aqui no YouTube e no Instagram. Sabe como eu vejo que a fé do povo é uma fé sentimental, que vive correndo atrás de revelação, que chega num grupo, reza por mim e vê o que Deus te mostra. São pessoas ansiosas, afetadas, por isso eu costumo chamar de cristão Kodak. Ele só vive atrás de revelação. Se você cata num debate de fé profunda, você vai querer uma teologia mais profunda, ou ele mesmo vai discutir com um protestante, não sabe falar nada. E como eu estou direcionando esse conteúdo para você, eu queria saber se você não é dessa maneira. Se não é você esse católico sentimental, que não estuda absolutamente nada,
que não conhece a fé da igreja, que não está entendendo essa apostasia, e que você não conhecendo, provavelmente você que é um pai, você que é uma mãe, você não consegue alimentar os seus filhos na fé, e se você não der uma boa fé, uma boa moral, os seus filhos vão se perder, eles vão para a prostituição, eles vão para a droga, a escola é um antro do anticristo hoje, eles vão ser sodomizados, dentro da escola o braço do anticristo hoje é muito forte, porque tudo que a maçonaria prega e o que o comunismo prega, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão ensinando lá, as universidades é um antro, os meios de comunicação foram todos dominados pela maçonaria, e aí é muito complicado, porque diante disso, a maior graça que nós temos é a nossa fé, é a adesão que nós temos com a verdade que foi revelada por Deus no meio da sua igreja. É assim que se difundem os erros em toda parte da própria Igreja Católica. É devido à difusão desses erros que muitos se afastam hoje em dia da verdadeira fé, cumprindo assim a profecia. Isso daqui eu disse, a maçonaria age de modo astucioso e diabólico para conduzir todos à apostasia. É o objetivo da maçonaria eclesiástica justificar o pecado, apresentá-lo não como um mal, mas como um valor e um bem. Assim aconselha cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da própria natureza, destruindo a raiz do qual pode nascer o arrependimento, dizendo que já não é necessário confessá-lo. Gente, eu vou pregar nos eventos e pergunto quanto tempo que as pessoas não se confessam. Não é difícil, gente, levantar a mão, pessoal, dizendo que não confessa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Aqui, fruto pernicioso desse maldito câncer que se difundiu por toda a igreja é o desaparecimento da confissão individual em toda parte. Quantos padres você vai pedir confissão, você tem que marcar horário, você não consegue. Teve um padre que estava lá no Rio de Janeiro, um amigo meu me contou, um homem estava indo trabalhar e sentiu uma necessidade enorme de confessar. Ele foi e procurou o padre 4:30 da manhã. Tocou na campainha, o padre acordou e ele falou que ele queria confessar. Sabe o que o padre fez? Tirou o seu pijama, colocou a sua batina, colocou a sua estola e atendeu o homem em confissão. O homem confessou os seus pecados. Quando ele foi para o trabalho, ele teve um acidente de trabalho e morreu. Olha que graça de Deus, um padre que não perdeu a fé. Ele sabe do dever dele. Poxa, não é todo dia que um homem vai procurar confissão 4:30. O padre, olhando aquilo, ele identificou, bom, deve ser uma graça de Deus, o anjo da guarda está trazendo ele aqui, esse homem está precisando muito. Por causa que o padre exerceu a sua fé, aquele homem morreu e se salvou. Quantas pessoas que foram procurar confissão, você acha que isso daí não aconteceu no mundo com nenhum sacerdote? O padre não atendeu a pessoa e ela morreu num acidente, morreu em pecado mortal? Olha que coisa terrível. Isso daqui faz parte da apostasia da igreja. Desaparecimento da confissão individual. As pessoas não estão mais buscando isso, gente. As almas são levadas a viver no pecado, recusando o dom da vida que Jesus nos ofereceu. Aí a Nossa Senhora vai falar que a maçonaria favorece interpretações bíblicas racionalistas, por meios naturais, entendeu? Se aplicando na Bíblia, gêneros literários, despedaçando assim todas as suas partes. Chega-se a negar a realidade histórica dos milagres e da ressurreição, e põe sem dúvida a própria divindade de Jesus e a sua missão salvadora. Gente, quantos leigos que ainda conservam isso daqui por uma graça muito grande? A maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade com o falso ecumenismo, levando à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. E olha o que é essa questão da apostasia. Ela cultiva o projeto de fundar uma igreja ecumênica universal, formada pela fusão de todas as confissões cristãs, entre as quais a Igreja Católica. Gente, quando a gente fala de apostasia, de perda da fé, presta atenção nisso daqui que eu vou dizer. Posso ler de novo para vocês isso daqui?
A maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade com o falso ecumenismo, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. As igrejas cristãs. Um sinal para você aqui de uma apostasia dilacerante foi quando aconteceu os 500 anos da Reforma Protestante. Aquilo não é uma reforma, é uma deforma. Lutero era um homem orgulhoso, impuro porque tinha relação sexual com uma freira, desobediente, arrogante. Eu não sei, fantasma louco, a gente tá no final, mas tudo indica que estamos num tempo muito difícil. E se você estudar a fundo, por exemplo, nesse período aqui, que a gente está aqui nessa Black Friday, eu tenho 3 livros sobre essa questão de defesa da fé católica em relação ao protestantismo. Eu tenho O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Depois você entra no site e vê. Eu tenho Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes. E eu tenho um chamado 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes. Esses 3 livros, você vê a vida de Lutero, você vê os erros do protestantismo e os absurdos que ele falam sobre Nossa Senhora. É para você pegar um amor pela verdade e um ódio. Escuta o que eu estou falando. Ódio pelo erro. Inclusive tem um querido aqui, o Alisson, que falando que tem esse kit. E o que acontece? Você ama tanto a verdade, que é muito comum aquele que ama a verdade combater o erro. Porque quando você escuta, por exemplo, Lutero dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia, que você escuta, por exemplo, ele dizendo que uma criança de 9 anos tem o mesmo poder para confessar uma pessoa como se fosse um sacramento. E não só esse, mas tantos vários outros erros de Lutero. Você fala assim, que desgraça. Aí você está lá, conversando com os protestantes, dentro do seu trabalho. Eles falam alguma coisa, você estuda, você vai fazer o quê? Você vai defender a sua fé. Não, isso daí que você está falando está errado. É assim, assim, assim. Por quê? Porque você ama a fé. Você não quer entrar em apostasia, porque você não quer negar a fé, você não quer perdê-la. E aí você vê, dentro do Vaticano, sendo comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. Aí você pensa comigo, Santo Inácio de Loyola, dentro da Basílica de São Pedro, tem uma imagem pisando Lutero. São Francisco de Sales lutou contra o protestantismo na sua época e converteu mais de 50 mil protestantes. Agora, o homem que mais converteu protestante, eu acredito que no mundo todo, ele se chama Fulton Sheen. Ele converteu mais de 500 mil protestantes com o seu programa televisivo de maior audiência nos Estados Unidos. São Pedro Canísio defendeu a fé contra o protestantismo. Santo Inácio, Santa Teresa d'Ávila diz no livro Alma de Todo Apostolado que ela converteu 10 mil protestantes com uma oração fervorosa. Aí a perda da fé, que é essa apostasia, você vê ela instalada dentro da própria igreja. E eu vou ser muito delicado aqui com a minha fala, que é uma coisa que eu fico perplexo e que já me arrancou lágrimas. É que você vê a imagem de Lutero e do lado dele o Papa Francisco. Eu me questiono, falei, como que o Papa permite uma coisa dessa? Falei, por quê? O Papa sabe que ele é um herege. O Papa sabe que tem erros doutrinários violentos. Aí o mundo inteiro fala dos 500 anos da Reforma. Aí os católicos veem o Papa do lado de Martinho Lutero. Tem um documento da Santa Sé dizendo que Lutero, eu não sei se foi da Santa Sé, mas tem um documento, eu li isso daí, é que faz muito tempo, que diz que ele é uma testemunha do Evangelho. Aí um católico vê aquele negócio, que Lutero é uma testemunha do Evangelho. Qual que é o problema? Eu ler livro protestante, eu frequentar a igreja protestante. E se um católico começa a ir, que é todo sentimental, num culto protestante e abandona a fé católica? Sabe o que esse cara vai deixar de ter? Ele vai deixar de ter Eucaristia,
ele vai deixar de ter confissão, ele vai deixar de ter devoção a Nossa Senhora, ele vai deixar de ter a verdade, ele vai deixar de ter a verdadeira união com Cristo. Isso te parece uma coisa ruim ou não? Isso que eu estou falando para você é uma simples coisa? Ah, não tem problema, o cara era católico, virou protestante, estamos tudo junto, é o mesmo Jesus, é a mesma coisa. Mesma coisa o caramba! Protestantismo é o esgoto do catolicismo, vai dizer São João Neumann, o cardeal Neumann. Um monte de erro. Eu sou fã de um cara que é protestante aqui, eu sei que muita gente gosta dele, o Nicolas Ferreira. E gostaria muito que ele se convertesse. Para mim é um jovem tremendo. Eu gosto dele, da luta dele, da militância dele, da força que ele tem para denunciar. Mas eu abomino a fé protestante que ele professa. Pronto. Eu amo ele, mas eu detesto o erro da fé que ele pratica. Porque não é a fé de Jesus, não é a fé da igreja. É uma fé apóstata. E aí eu fico vendo essas coisas, eu falo assim, mas meu Deus do céu, por que que o Papa tirou uma foto do lado, e por que que ele permite essas coisas? E aí quando eu pego e falo da apostasia, eu quero pegar em você agora que está aí do outro lado. Eu quero pegar em você que está aí do outro lado. Você percebeu se pessoas se revoltaram? Quando você viu aquilo, você se revoltou, você chorou, você ficou triste, você ficou indignado? Eu não quero que você fique aqui me respondendo, mas se isso não causou indignação no seu coração, é porque você já está em apostasia. Desculpa, eu estou sendo sincero com você. Se você vê dentro da igreja sendo colocada uma imagem de Lutero, esse homem pérfido, maligno, se você vê dentro da própria igreja, entrando a Pachamama, e depois que a Pachamama entrou na igreja, parece que o mundo declinou muito. Os bispos clamando Exu, bispos da igreja católica, invocando o demônio dentro do Vaticano. Dom Ascona detonou isso daí. Fazendo feitiçaria dentro da igreja. Aí do lado da Pachamama tinha um boneco pequenininho, com um pênis ereto, quase do tamanho dele, deitado com o pênis ereto. Fala assim, o que a igreja deixa entrar dentro do próprio Vaticano um boneco com um membro ereto para cima, sendo que a igreja católica é chamada a ensinar os outros a viverem a castidade e fica com aquele bonequinho cheio de idolatria, maldita, satânico, devorado pela impureza. Por que estão permitindo isso? Como que permitem uma idolatria daquela? Se você vê naquele evento, teve vigília do Santíssimo Sacramento? Procissão com o Santíssimo Sacramento? Adoração eucarística pública? Reza do Santo Rosário? Pregação evangélica com força? Não. Não. Cuidado com a sua fé. Quando uma pessoa está dizendo, aquilo foi ridículo. Agora você vai ver o que vai acontecer com a questão dos pecados morais, com a questão da homossexualidade. Você está preparada para você ver as pessoas dentro da igreja começarem a aprovar o aborto? Eu não estou falando leigos, eu estou falando altos eclesiásticos. Você está preparado para isso? Você está preparado para a grande perseguição? Estamos sim, céu. Porque naquela época era uma heresia, cada um ia combatendo. Hoje em dia a gente tem todas. Você está preparado para ver aprovações dentro da igreja contra a fé católica? Negação de coisas da fé, mudança do catecismo, coisas loucas acontecendo? E aí que eu falo para vocês, não estuda não para você ver onde que você vai dar com a sua vida. Não estuda não. Não reza não. Brinca de mundano. Você vê o diabo engolindo a sua vida. Arrebentando com a sua família, com o seu casamento. Agora vamos lá. Vocês estão aguentando aí que eu estou vendo que o pessoal está bem engajado.
Nós estamos com 55 minutos de live e só está crescendo o público. Está crescendo tanto o público do Instagram como o público do YouTube. Queridos, vamos ver sobre essa questão do anticristo. Então ela foi falada um pouco da questão da apostasia aqui. Eu sei que é muito difícil a gente falar numa live só sobre essa questão. Mas sejam sinceros comigo, vocês não precisam mentir para mim. Ficou claro essa questão da apostasia, da perda da fé e o que está acontecendo até dentro da igreja? Eu consegui jogar um pouco de luz em cima disso? O Máximo Alberto, foi um ídolo que colocaram dentro da igreja, uma coisa mais ridícula do mundo. Pachamama, uma coisa demoníaca. Tá claro. Beleza, então vamos ver o que Nossa Senhora vai falar. No dia 13 de maio de 1990, ela deu uma mensagem chamada Eu Desço do Céu. Num pedaço da mensagem, ela vai falar assim, ó: a igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia. Então, ela vai crescendo cada vez mais a apostasia. Mas só que ela vai chegar no cume, que vai ser a parte mais terrível. O homem iníquo introduzir-se no seu interior e sentar-se-á no templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel será submetido às maiores provas e perseguições. Sabe o que Nossa Senhora está dizendo? Que nesse clima de apostasia, quando a igreja conhecer o seu ponto maior, vai ter um homem iníquo, que Nossa Senhora diz, é um homem, não é um espírito, ele tem carne, ele tem corpo, ele vai entrar dentro da igreja e vai sentar no seu interior. Nessa daqui ela fala sobre isso. Agora vamos ver outra mensagem de Nossa Senhora. Tá vendo, gente, como é bom ter alguém que estuda por vocês? Quando você estava lá no seu trabalho, eu estava aqui, ó, caçando, estudando, anotando. Falei, cara, deixa eu mostrar isso daqui, porque vai chegar o tempo que a gente não vai mais poder falar sobre essas coisas. Então vamos lá. Chegou sobretudo para a igreja a hora da sua grande prova, porque ela será abalada pela falta de fé. Mais uma vez, falta de fé. Obscurecida pela apostasia, ferida pelas traições, abandonada pelos seus filhos, dividida pelos seus cismas, dominada e possuída pela maçonaria, e tornar-se a terra fértil, de onde brotará a árvore má do homem iníquo, do anticristo, que levará o seu reino para o interior da igreja. O anticristo, ele terá parte nas decisões eclesiásticas, ele influenciará as pessoas dentro da igreja. Como que vai ser essa entrada do anticristo dentro da igreja? Ele terá um falso profeta dentro da igreja, onde ele vai dar ordens, e esse falso profeta, aí eu vou estudar sobre esta questão para falar para vocês de um antipapa. Eu não vou afirmar nada, porque na época de Santa Catarina de Sena já teve vários antipapas na história. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque eu sei que tem um monte de gente que está escutando essa minha live que vai me arregaçar depois. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu já sei quem são os youtubers e os influencers católicos que vão querer me arregaçar depois disso daqui. Inclusive tem padres e bispos assistindo essas coisas que eu falo para mandar lá para a cúpula da igreja para ferrar nós aqui os leigos. A gente sabe, essas coisas chegam pra gente. Tá? Então vamos lá. Eu vou estudar e depois eu posso fazer uma coisa sobre isso daqui. Mas a Nossa Senhora está dizendo que o anticristo vai levar o seu pensamento. Ela vai falar aqui, ó. Vai levar o seu reino para o interior da igreja. Putz, cara. Que tempo. Que tempo. Tem mais mensagem? Faço descer os raios de amor e de luz do meu coração imaculado sobre esta igreja. E Nossa Senhora fala a situação da igreja: obscurecida e ferida, perseguida e atraiçoada. Olha o que Nossa Senhora vai dizer: quando nela tiver entrado o homem iníquo, que introduzirá a abominação da desolação. Então aqui Nossa Senhora já começa a jogar mais luzes. Ela não fala só que ele vai entrar, mas o que ele vai fazer.
É a abominação da desolação. De jeito maneiro, Leonardo, de jeito maneiro. De jeito maneiro, não. Obscurecida e ferida e perseguida e atraiçoada. Quando nela tiver entrado o homem iníquo, que introduzirá a abominação da desolação, que terá o seu cume no horrível sacrilégio. Ao mesmo tempo que a apostasia se terá difundido por toda parte, então o meu coração imaculado recolherá o pequeno resto. Espera aí, vamos lá. Eu estou anotando um negócio aqui. Se vocês estão com paciência, eu estou dando dados de páginas que eu estudei, então vamos aqui, gente. Se vocês têm força, eu vou aqui dando conteúdo. Posso continuar, pessoal? Porque depois eu fico com dó, que as pessoas veem que a live ficou muito longa, mas não querem assistir depois. Mas eu quero dar atenção para vocês que estão aqui. A gente tem 700 pessoas aqui no YouTube, 142 aqui no Instagram. Isso daqui é uma responsabilidade e um amor que eu tenho muito grande por estar falando essas coisas aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Bastante só, pessoal. Esta minha ação misericordiosa será exercida ajudando a carregar a cruz da traição e do abandono quando a apostasia estiver tornado geral e entrar nela o homem iníquo pedido pela Sagrada Escritura, o qual introduzirá a abominação da desolação no seu interior. Queridos, primeiro ponto da pregação. Eu vos pergunto agora, o que é a abominação da desolação? Queridos, o que é a abominação da desolação? Esse anticristo, esse ser satânico, ele vai fazer uma coisa, que é infiltrar na igreja a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Apostasia, a profanação da Eucaristia, a negação da Eucaristia, heresias, doutrina, a profanação. Vão respondendo, eu quero ver como que está o seu conhecimento. Ídolo pagão, supressão da Santa Missa, vamos lá que a própria Nossa Senhora vai explicar para nós aqui o que é a abominação da desolação. Por isso que eu estou falando, se você tiver paciência, porque isso daqui é uma aula. Isso mesmo, o Catecismo fala sobre isso, 675, acabar com a Eucaristia aqui, é que eu não consigo ver alguma coisa com arte. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, porque eu estou vendo que vocês têm a noção do que é isso, sim, eu estou muito feliz, tá bom? E agora eu quero comentar que é o quarto sinal do fim dos tempos. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Ele entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo adorar ele mesmo como Deus. Nossa Senhora, ela vai pegar a passagem de Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2, Mateus 24:15. Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio que falou o profeta Daniel. Isso daqui quem disse foi Jesus. E aí a Nossa Senhora vai comentar essas duas palavras. Para compreender em que consiste esse horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Nossa Senhora está citando a Bíblia aqui, ó. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios compreendê-las-ão. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Isso daqui é uma passagem bíblica do livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo do 9 ao 12. Nossa Senhora vai comentar.
A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Olha o que Nossa Senhora vai dizer aqui, ó. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na última ceia. Queridos, a gente deu uma volta aqui e eu preparei a sua inteligência para vir isso daqui. O que Nossa Senhora está dizendo aqui? Acolhendo a doutrina protestante. Você entende que para entrar na igreja, a abominação da desolação, você primeiro precisa acolher a doutrina protestante? A doutrina protestante, ela diz que Jesus está presente na Eucaristia? Não. Os protestantes creem na presença de Jesus na Eucaristia? Não. Quando tem uma Santa Ceia, o que os protestantes comem? É pão de padaria. O que eles bebem? É suco de uva. E você? É corpo, sangue, alma e divindade que você come e que você também bebe, porque está junto, presente na Eucaristia. Escuta aqui. Nossa Senhora falou que para a apostasia é necessário acontecer a reunião de todas as igrejas cristãs, dizendo que cada uma tem uma parte da verdade. Você não viu lá eu comentando sobre isso? Aí depois eu falei que aconteceu os 500 anos da comemoração da Revolução Protestante, dessa deforma maligna e maldita. E que inclusive eu fiquei perplexo de ver o Santo Padre, o Papa, tirando uma foto do lado da imagem de Lutero e permitindo aquilo acontecer dentro do Vaticano. Aí a Nossa Senhora diz, pega isso daqui, ó, que para acontecer a abominação da desolação, ela vai dizer aqui, ó, acolhendo a doutrina protestante. O que se diz a doutrina protestante? Que Jesus não está presente na Eucaristia. Se dirá que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E Nossa Senhora vai dizer, e assim será suprimida a celebração da Santa Missa, quando os católicos o quê? Acolherem a doutrina protestante. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. Para acontecer isso, sabe o que o diabo quer fazer com você primeiro? Primeiro ele quer perder, ele quer te tirar a fé, ele quer que você aceite o falso ecumenismo. Ele quer que você tenha medo de contestar os protestantes. Eu falei isso daí na minha live sobre a infiltração comunista na igreja, explicando como que os caras fizeram isso. A gente vai ter infiltração comunista na igreja 2. Aí sabe o que acontece? Você fica com o coração soft, você quer amar todo mundo, mas você não tem mais coragem de reprovar os erros. E aí isso daí vem vindo com força. E aí sabe o que vai acontecendo? A moral das pessoas está caída. O pessoal ficou viciado em pornografia, abandonaram a vida de oração. E o que vai acontecendo com a missa dentro da Igreja Católica? Eu postei um vídeo no Instagram hoje de uma mulher fazendo uma dança, parecendo mais um ritual demoníaco. E qual que era o comportamento de quem estava vendo? Um senhor de idade, mostrava, né, o cabelinho meio calvo branco, dançando, olhando aquilo e admirando. Você viu alguém na igreja protestar? Você vê se alguém levanta e fala, parem com isso, cessem essa loucura? Você vê se os bispos falam alguma coisa? Isso chega para os cardeais? Tem-se advertência dessas coisas? Existem-se punições para essas loucuras? Não. Em Sorocaba, Jesus entrou dentro da igreja num drone, no Santíssimo Sacramento, com a permissão do padre. Que fé que se tem que na missa é o sacrifício? Já se perdeu isso. É como se fosse uma ceia, fala da boca para fora. Você viu o padre na Itália celebrando a missa na praia com membros da paróquia? Eu já vi vídeos de padres celebrando na piscina. Os jovens saíam da piscina, recebiam Jesus e voltavam de biquíni. Quantos que a gente já não viu missa afro no Brasil?
Missa afro no Brasil. Elementos de umbanda, de candomblé. O pessoal da teologia da libertação, cantando a música do Nego Nagô. Os bispos entrando dentro do Santuário Nacional de Aparecida. Um monte vestido com as indumentárias muito parecida com a questão da umbanda. Um padre amigo meu disse que na Bahia é difícil você ter um terreiro de macumba onde não tem a cadeira do lado da mãe de santo ou do pai de santo de um sacerdote católico. Vão introduzindo isso na Santa Missa. Enculturação da Santa Missa. Eu vi um padre celebrando a missa com leite, com mandioca. Querem fazendo isso com a Santa Missa. Isso vai se proliferando cada vez mais. Um padre nos Estados Unidos chamou 2 prostitutas satanistas, transou com as prostitutas em cima do altar, estava lá fazendo sexo, filmando o filme pornô do padre. A porta ficou aberta por providência divina. Uma membra da paróquia viu, filmou e mandou para o bispo. O bispo teve que fazer uma reparação no altar. Mas olha aí, olha o que estão fazendo com a missa. E se eu começasse a elencar para vocês a quantidade de loucura que fazem na missa? Beleza. Primeiro ponto. A abominação da desolação. Há um desprezo pela liturgia. Eu já fui pregar lá na Itália. Entrei dentro do Vaticano, a capela do Santíssimo Sacramento vazia. Os turistas vão lá. A igreja é muito bonita, mas o centro, que é Jesus, as pessoas não vão. Esse negócio de Jesus Cristo ser tirado do centro da igreja faz parte da abominação da desolação, porque a Nossa Senhora disse que quem fez isso daí foi a maçonaria. Quando você entrava na igreja, Jesus Cristo era no centro, tinha-se recolhimentos, tinha-se postura, as pessoas ficavam silenciosas e rezavam. Jesus está na capela, quase ninguém mais vai na capela adorar Jesus. Vestimenta das pessoas. Mulheres que vão na igreja hoje mais mal vestidas do que algumas prostitutas. Roupas indecorosas, mini saia, colo aparecendo, braço para o lado de fora. Como que você vai ler a vida dos santos, meu Deus do céu, e vai ver uma falta de zelo como essa? A maneira com que a Eucaristia é entregue. Eu fui uma vez no centro da cidade fazer uma adoração lá numa igreja chamada Santa Efigênia. E quem cuida da igreja da Santa Efigênia eram os padres de São Pedro Julião em Marde, dos Sacramentinos, o maior adorador da Eucaristia. Eu estava rezando e senti uma angústia muito grande. Quando foi a hora de receber a comunhão, sabe o que aconteceu? O padre deu a comunhão em 2 espécies. E aí você tem que fazer o quê? O padre faz a intinção do Santíssimo Sacramento no sangue de Jesus e coloca na boca do comungante com uma patena com o maior cuidado possível. O padre não fez isso, ele colocou na minha mão. Hoje em dia eu não tinha tanta consciência, eu era muito novo. Hoje em dia eu não receberia, eu falei, não, o senhor vai me colocar na minha boca. Por quê? Porque o documento da Igreja Redentor e Sacramento diz que isso não é permitido, não pode. A missa não é um self-service. O padre colocou Jesus na minha mão. Jesus caiu no chão. Um pedaço de Jesus caiu no chão. Sabe o que aconteceu? Eu abaixei e peguei Jesus com a minha boca. Aquele fragmento. Porque aquele fragmento lá, Jesus está inteiramente nele. São Cirilo de Jerusalém vai dizer que é mais fácil você perder um membro do seu corpo do que a menor partícula do corpo de Jesus. Agora eu vou te falar um negócio. Todo mundo da igreja olhou meio perplexo para aquele meu ato. O que esse menino está aí lambendo o chão? Quando eu fui fazer a minha ação de graças, que eu estava rezando, o que você acha que o povo começou a fazer? Eu já denunciei isso daqui trocentas vezes. As pessoas não têm respeito, ninguém mais silencia. Tinha uma igreja quando eu morava em São Paulo lá, senhoras, 55, 60, 70 anos, uma vergonha o comportamento daquelas velhinhas. Um dia eu dei uma bronca nela, eu falei, minhas senhoras, eu tô querendo rezar, vocês não deixam. Eu falei, vocês vêm aqui na igreja com encontro de comadre ou vocês vêm rezar? Pelo amor de Deus! Redemptor e Sacramento, Carla. Aí quando eu estava lá, Jesus me disse no meu coração, vai no altar e me pega porque eu estou caído. Aí eu cheguei lá no altar, tinha mais um fragmento de Jesus no chão.
E aí eu pego aquilo no meu dedo, olho e me parte o coração. Eu chamo a assembleia que estava lá na igreja e digo: meu povo, pelo amor de Deus, eu preciso falar algo para vocês aqui. Jesus foi caído no chão. Ele está aqui no meu dedo. E comecei a falar sobre a falta de zelo que se tem para com Jesus no Santíssimo Sacramento. Sabe o que aconteceu? A dona da paróquia, essas secretárias são... O que ele está falando aí? Eu falei: não, minha senhora, calma, não estou fazendo nada de errado não. Jesus caiu no chão e eu estou chamando o pessoal aqui para uma responsabilidade e tal. Não, você não pode falar aí e tal. Começou a me tirar. Ela falou: sai daí. Eu falei: eu não vou sair daqui porque aqui é a casa do meu pai. Eu estou defendendo com zelo o Santíssimo Sacramento. E o pessoal, nem aí. Não tinha aquela coisa de dor no coração. Aí eu olhei para a senhora e falei assim: sabe por quê que a senhora está desse jeito? Eu falei assim: a senhora crê em Jesus? Ela falou: creio. Eu falei: mas se tu creres e não adora, torna-te semelhante aos demônios, porque os demônios creem em Jesus, mas ele não adora. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Crê, mas vive com desprezo para com o Senhor, porque Jesus foi colocado no chão pela conivência, pela falta de zelo de um padre que é de uma ordem, de um dos maiores apóstolos da Eucaristia que tem dentro da igreja. O que é isso senão acolhendo essa doutrina protestante? O que é isso senão uma falta de zelo? De muitas vezes não acreditar que Jesus está ali. Agora eu pergunto para você que está me escutando: o meu interesse é o teu coração. Nós temos mais de 1000 pessoas aqui, 975 no YouTube e 208 no Instagram. Eu quero saber de você agora: como está o teu amor por Jesus? Como está a tua fé no Santíssimo Sacramento? Como está o teu desejo de comungar, de unir-se a Ele? Quando você vai na igreja, você prepara o seu coração? Você reza? Quando Santa Verônica Giuliani estava indo para receber Jesus, ela ia correndo, a mãe de Santa Verônica Giuliani, ela ia correndo, e porque ela não podia comungar, ela pulava e queria pegar Jesus da mão do padre, porque ela tinha desejo de comungar. Ela foi no hospital um dia com o padre foi levar a Eucaristia para a enferma, ela pulou em cima da enferma e começou a cheirar a boca dela, porque ela tinha tanto desejo de comungar, ela não podia, e ela falava: o cheiro do amor. O São Pascoal de Bailon amava tanto Jesus na Eucaristia, que quando ele estava trabalhando, tocava o sino da igreja aonde ele estava. Jaque, você está distante já faz muito tempo, cuidado para a morte não te pegar antes, minha filha. Aqui, ó, ele ajoelhava e fazia reverência para Jesus, porque ele escutava o sino, falou: agora vai estar acontecendo um milagre. Ele se ajoelhava. Sabe o que ele fazia? Ele preparava a uva, o vinho, pisando na uva, e o trigo com as próprias mãos. E depois que ele morre, é celebrado a missa de corpo presente. Quando o padre levanta a Eucaristia, ele levanta do caixão e faz uma vênia: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Santa Maria Madalena Sofia Barati, mãe de 8 filhos, tinha uma fábrica de meia. Quando ela ia comungar, ela ajoelhava, recebia Jesus, saía um hálito quente da boca dela. O padre tinha que tirar a mão rápida, e quando ela voltava para o lugar, a costela dela se estralava, porque o coração dela enchia de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís de Montfort, quando comungava, ele dizia que ele não trocava a ação de graças dele por meia hora de céu, porque ele falava: no céu nós não podemos comungar, e ele achava tão maravilhoso aquilo, ele queria ficar com Jesus. São Francisco de Sales, quando comungava, o corpo dele pegava fogo, ele pisava na neve, a neve derretia, a Eucaristia botava fogo no coração dele. Sabe o que acontecia, meus irmãos, quando São Pedro de Alcântara comungava? O corpo dele pegava fogo e ele tinha que pular dentro de um tanque gelado, porque o amor de Deus incendiava ele. Santa Gertrudes dizia que ela estava disposta a atravessar o mar de fogo para poder comungar. E quando eu falo da abominação da desolação, é que a perda da fé na Eucaristia vai ser gigantesca. E eu conheço muitos amigos meus que perderam a fé.
Você consegue me explicar? O Brasil foi o maior país católico do mundo e hoje em dia está nisso daí. 90% dos católicos em São Paulo não vão na missa, estão em pecado mortal. Por que não vão na missa? Porque não tem desejo de Jesus, porque não amam Jesus. Nos Estados Unidos, 70% dos que vão na missa não acreditam na presença de Jesus. Aí você pergunta, por que vão? Preceito. Vou fazer uma fezinha. E por que eu estou falando isso daí? Olha o que acontece com a vida dos santos. São Luís Gonzaga se preparava 3 dias para comungar e depois que ele comungava, ele ficava 3 dias rezando com ação de graças. Vai na igreja. Vê depois da Santa Missa o que acontece. O templo fica uma farra. As pessoas abrem o celular, começam a conversar, não tem recolhimento, não tem amor, não tem silêncio. E sabe com quem que acontece isso? Provavelmente com você, meu irmão. E aí que eu quero te dizer, você não pode perder a fé naquilo que é o principal da nossa vida, que é Jesus do Santíssimo Sacramento, meu Deus do céu. Você com esta live tem que entender, a força do anticristo está vindo por aí, ele é tenebroso, mas antes do aparecimento do anticristo tem que acontecer uma desgraça maior ainda do que já está acontecendo com a fé do povo relacionada à Eucaristia. Como que o demônio fez, meu Deus do céu? Ferirei os pastores e eu vou acabar com as ovelhas. Ele foi para cima dos padres, para acabar com o zelo, para acabar com o amor. Aí depois que ele pegou os padres, ele está demolindo os leigos tudo. E aí sabe o que vai acontecer? Não vai ter oposição. O pessoal não vai mais sentir falta. E o meu maior medo é quando eu penso na questão da pandemia. E aí vem a grande coisa que eu já fui contestado, né? Vai cessar o sacrifício mesmo? A missa vai acabar? E aí, graças a Deus, irmãos, eu estudei para isso. Quase todos os sacramentos têm o seu coramento na Eucaristia. Por isso dizia São Boaventura, Deus põe diante dos nossos olhos na Eucaristia todo o amor com que nos tem amparado e ainda acrescenta, como numa espécie de compêndio, todos os seus benefícios por nós. É por esta razão que o demônio sempre procurou, quem vai dizer isso daqui? Santo Afonso. Por esta razão que o demônio sempre procurou pelo mundo abolir a missa por meio dos hereges, constituindo-os como precursores do anticristo, que antes de qualquer coisa procurará abolir e abolirá de fato o santo sacrifício do altar em castigo dos pecados dos homens, segundo a visão do profeta Daniel. E um exército foi colocado sobre o sacrifício cotidiano. Por que você tem que prestar atenção nisso daqui? Quem está dizendo isso daqui é Santo Afonso. E eu aproveito para falar para vocês, pelo amor de Deus, gente, aproveitem esta promoção que eu estou ofertando para vocês aqui nessa Black Friday, 50%. Isso daqui é um livro, A Santa Missa e o Ofício Profanados. Você vai entender o que Santo Afonso fala desde aquela época, já da destruição da missa. E aqui ele fala com muita clareza, abolirá. Gente, vai abolir a Santa Missa. Você vai ter uma época, eu não sei se a gente chega nisso, eu acho que sim, eu tenho 41 anos, se eu não morrer antes, mas eu acho que a gente vai ver isso. É uma opinião minha. E sabe por que a missa vai ser abolida? Pelos pecados das pessoas. Aí você vai entender, porque lá na primeira live, você tinha que assistir a primeira live para você acompanhar essa semana, a gente assiste, gasta seu tempo. O nome da live é Nossa Senhora das Lágrimas e a Crise da Igreja. Gente, eu falei sobre o relativismo do pecado. Escuta isso daqui que eu estou falando para vocês, gente, é sério isso daqui, eu não estou brincando. O profeta Daniel vai dizer aqui, que por causa do castigo dos pecados dos homens, que vai acabar com a missa. Ou seja, quanto mais santo você for, mais você segura as forças do anticristo. É isso! E como você vai ser santo sem comungar? Agora, o que me assusta, sabe o que é? A pandemia. As igrejas foram fechadas. E aí, começou-se dessa questão, porque você não podia ir na missa por causa do contágio e tal.
O que poderia ter sido feito? Fracionar o horário e um povo ficar mais distante do outro? Aí você vê, metrô funciona, ônibus funciona, posto de gasolina funciona, farmácia funciona, mercado funciona, e a igreja? Quantas missas que eu fui nas catacumbas, com os padres que estavam celebrando escondido? Quantas? E aí o que o mundo falava? Comida é essencial, farmácia é essencial, transporte público é essencial, igrejas fechadas. Deus não é essencial. Missa. Porque rezar você pode em casa, mas você não tem Eucaristia, você não tem o sacrário. E dizem que depois da pandemia muitos católicos não voltaram para a igreja. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês e uma reflexão: quando a abominação da desolação chegar, vai ter oposição? Padre Charles Arminion. Tudo o que sabemos de São João e Daniel é que seu domínio sobre os homens, de todas as raças, tribos e língua, subsistirá 3 anos e meio, o anticristo. Daniel nos diz, desde o tempo em que o sacrifício perpétuo foi tirado e a abominação da desolação reinar no lugar santo, que será 1290 dias, terão decorrido. Portanto, o anticristo terá obtido o domínio universal a partir do ponto em que Cristo não estiver mais presente em nossos altares, oferecendo-se como vítima à justiça de seu Pai para compensar os crimes dos homens. Então, o sacrifício incruento do altar cessará de ser celebrado. No entanto, até aquele dia, e durante o tempo gasto pelo anticristo para alcançar sua realeza, o santo sacrifício da missa continuará a subsistir. Mais um autor. Agora, gente, eu falei aqui que no meio da live eu queria dar umas dicas para você. Teve coisas do anticristo que eu não pude falar aqui, porque até envolve... Você sabe esses 2 países que estão em guerra aí? Um que começa com a letra J? Cara, eu nunca li nada tão forte e tão sério sobre a questão do anticristo do que o que está nesse mundo aqui, ó. O fim do mundo e os mistérios da vida futura. Sabe por que a gente colocou Santa Teresinha na capa? A leitura deste livro foi uma das maiores graças da minha vida. A Santa Teresinha disse que esse livro foi o livro que levou ela para a vida religiosa. Aqui ele vai falar sobre o fim do mundo, mas quando ele vai falar aqui, ó, sinais do fim do mundo, o anticristo, a ressurreição e o julgamento, a imortalidade e a glorificação, o castigo, o purgatório, o castigo eterno, o céu, a redenção pelo sacrifício cristão e o mistério do sofrimento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A Santa Teresinha leu esse livro e disse que ela queria estar viva na época do anticristo para testemunhar a fé dela. Se você quiser ler algo para você entender esse período, você não tem noção do que tem dentro dessa obra aqui, ó. O fim do mundo e os mistérios da vida futura. Esse livro aqui, ele é estupendamente maravilhoso. Essa questão do anticristo, eu nunca li nenhum livro que detalhasse tão bem como o padre Charles Arminion o que vai acontecer nesta época, tá? Agora veja bem, isso daqui foi o livro que Santa Teresinha disse que recebeu uma das maiores graças. Dá um print, vai lá na editora depois e aproveita os 50% de desconto. Ó, tem uma pessoa dizendo aqui, ó, eu tenho este livro, ele é maravilhoso. Tem outra aqui falando aqui, ó, eu tenho, ele é perfeito esse livro. Fabiano, meu querido amigo aí, ó, Avante, do Educar para o Céu. Sigam essa conta aqui, que esse daqui é um dos caras mais corajosos que eu conheço dentro da Igreja Católica, Educar para o Céu. É um dos caras que mais denunciam o inferno. Agora veja bem, gente. Nesse clima todo, outras revelações do que está acontecendo nesses tempos. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó, para você ver que tem mais gente falando. Aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha o que Nossa Senhora do Bom Sucesso diz. Uma profecia
terrível, século 17. 5 significados desse tempo do fim. No século 19 e durante todo o século 20, várias heresias florescerão e a luz da fé se extinguirá nas almas devido à corrupção moral quase total. Primeiro vem o ataque contra a fé, várias heresias. O que é o espiritismo, reiki, Seishonoei, tantas outras coisas. Coisas da nova era. É depois total corrupção dos costumes, impureza, aborto, homossexualidade. A fé se extingue por causa disso. Segundo o significado, as comunidades religiosas serão abandonadas e muitas vocações verdadeiras serão perdidas devido à falta de uma direção prudente e habilidosa para elas formá-las. Nossa Senhora em La Salette. Esse daqui é mais uma obra que eu indico para você, porque aqui Nossa Senhora arrebenta com o anticristo. Aqui, ó, lá no nosso site, editorimaculada.com. O que vai falar? Sobre o anticristo, e as casas religiosas serão pasto do demônio Asmodeu. Você não ficou sabendo que o Papa Bento XVI teve que fechar um mosteiro que uma freira dançava polidense lá dentro? Quantos conventos que já acharam fetos abortados, camisinha no encanamento? Aqui, ó. Haverá um espírito de impureza que inundará os lugares públicos como um dilúvio de imundície. A licenciosidade será tal que não haverá mais almas virgens no mundo. O espírito de impureza, olha a música funk, olha o Instagram, olha a juventude. A prostituição. Lá em Campinas tem um bairro que é o maior prostíbulo aberto da América Latina, num bairro chamado Itatinga. E aí o que Nossa Senhora das Lágrimas falou? Que por causa dos prostíbulos acontece muito castigo no mundo. Aí vai vendo isso daqui, ó, impureza. Não vai mais ter almas virgens. Crianças dançando de forma horrenda. As seitas penetrarão no coração das famílias e destruirão até as crianças. A inocência da infância quase desaparecerá. Assim as vocações sacerdotais serão perdidas. Padres abandonarão as obrigações sagradas. Então a igreja entrará numa noite de trevas por falta de um papa para cuidar dela. Satanás assumirá o controle da terra através dos homens infiéis, e haverá todo tipo de castigo, praga, fome, guerra, apostasia e perda de almas. Haverá uma terrível guerra, e parecerá que a perversidade triunfará. E sabe o que vai acontecer no quinto sinal que Nossa Senhora de Bom Sucesso disse? Homens de grande fortuna olharão com indiferença enquanto a igreja é oprimida. Os caras têm dinheiro, podia ajudar. Por exemplo, eu faço parte do Instituto do Verbo Encarnado, ajudar. A gente aqui, ó, quer montar uma escola. Ou se fala escola para criança, para salvar as almas. Gente, pelo amor de Deus, uma escola para salvar as almas. As crianças, olha o que Nossa Senhora falou, corre risco. Não poderiam os caras que é milionário, que poderia doar, poderia ajudar? Difícil conseguir dinheiro para levantar escola para salvar criança. Gente dentro da igreja, cheio de tesouro no banco, de dinheiro, não ajuda merda nenhuma. Coração duro, ajudar seminários. Enquanto isso, os maçons, os comunistas investiram nas obras dele. As quermesses dentro da igreja, meu Deus do céu, né? Tanta coisa ruim. Não são todas, mas um monte de ruim. E ela vai falar que enquanto a igreja é oprimida, a virtude é perseguida e o mal triunfará. E eles não usarão de seu poder para combater o mal e reconstruir a fé. Então Nossa Senhora vem denunciando tudo isso nesse tempo e ainda com a destruição da Eucaristia. Falei para vocês no início da live. Alguém pegou o nome do livro que tem a foto de Santa Teresinha na capa? Eu te mostro aqui, querida. Se quiser dar um print, ó. O Fim do Mundo e os Mistérios da Vida Futura. Você tem que ler esse livro. É muito bom. Underline Medeiros, muito bom. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, eu tenho poucas unidades desse livro aqui, infelizmente, porque tudo o que eu tirei desses meus ensinamentos sobre o fim dos tempos, eu bebo tudo dessa fonte. Esse livro chama Os Segredos, Castigos e Triunfo dos Corações de Jesus e de Maria, o que Deus nos convida a fazer, porque o bom é que depois ele dá uma esperança. E esse livro aqui, ele vai tratar os 7 selos, trombeta, pragas do livro do Apocalipse, terceiro segredo de Fátima, o aviso, o milagre, o castigo de Garabandal,
os 10 segredos de Medjugorje, o dragão, a besta e o anticristo da revelação. Tem coisa aqui tremenda. Gente, aproveitem. Está com 50% de desconto. Esse daqui é um tipo de livro que quando você lê, você entende o atual cenário do mundo, o atual cenário da igreja. Tem até uma moça aqui, Andréa Montenegro, falou, estou lendo esse. Andréa, seja sincera comigo aqui, por favor. Não é maravilhoso esse livro? Há quantos aqui, ó, dizendo, eu tenho, ó, amo esse livro. Quantas pessoas, isso daqui é um testemunho, ó, maravilhoso, leio sempre esse livro. Aqui, gente, a gente está com pouquíssimas unidades. Aqui está falando tudo isso. E aí, quando você vai lendo essas coisas, você vai entendendo o que está acontecendo com a nossa igreja. Aqui ele vai falar fim dos tempos, apostasia, anticristo. Você tem noção que os tempos estão muito aí. A questão do anticristo, eu não sei quando pode ir. O irmão está falando aqui, ó, manda o link do livro, por favor. Querido, eu não consigo mandar link pelo Instagram. O site da editora, Cardoso, é editorimaculada.com. Tá bom? Essa questão do anticristo, parece-me que está próximo, mas assim, gente, eu não tenho ainda convicção para dizer. Mas se você vê tudo que Nossa Senhora fala, acolher a doutrina protestante, abominação da desolação, o que estão fazendo com a missa, você fala assim, gente, pelo amor de Deus. Os 2 livros que eu mostrei 3 livros até agora. Sabe o que eu vou fazer? Depois, vocês que estão aqui no Instagram, quando eu terminar a live, vocês vão lá no meu canal no YouTube. Na descrição dessa própria live aqui, eu vou deixar todos os livros que eu indiquei para vocês aqui, tá? Que até agora eu mostrei 3. A Missa e o Ofício Profanado. Se você quiser entender desse negócio do fim do mundo, fim dos tempos, isso daqui é uma obra maravilhosa. E aí eu falei do fim dos tempos, esse daqui, ó. Os segredos, castigos e os triunfos dos corações de Jesus e Maria. Muita aparição de Jesus, de Maria e o que Jesus e Maria pedem. Agora, gente, eu quero falar uma coisa séria com vocês. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, é sério. São Pedro Julião em Marte, ele dizia, o reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. A última vez que eu vou falar. Essa frase tem que ser gravada. O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. As pessoas estão perguntando aqui, Neuza, onde que eu adquiro? No YouTube, na descrição tem o link e deixou um comentário fixado. Mas o nosso site, depois você procura, é editorimaculada.com, tá? Quem disse essa frase é São Pedro Julião em Marte. A minha esposa acabou de colocar aqui o link, Editora Imaculada. Queridos, eu falo para vocês com o maior amor da minha vida. Vocês não têm noção como eu me sinto um homem agraciado. Por 2 coisas que eu vou falar aqui agora. Um testemunho que eu tive com a Eucaristia. Eu estava fazendo uma pregação e uma mãe, escuta isso daqui, coisa mais bonita, chegou e me procurou dizendo que o filho dela estava com uma enfermidade no ouvido, passado por 3 médicos e não curava, o menino só gritava. Eu falei, vai lá, pega seu filho e traga ele aqui para mim, que eu vou rezar por ele diante do Santíssimo Sacramento. Ela foi lá, pegou, eu estava na capela e ele entrou, eu estava com alguns amigos meus lá, a gente estava rezando. Respeitosamente na frente de Jesus, olha isso. Eu fui, coloquei a mão aqui para rezar pela criança, ele me deu um tapa na mão, porque estava doendo muito. Eu olhei para Jesus na Eucaristia e comecei a clamar com fervor e com amor por aquela criança, pedindo a cura de Jesus para ele. Sabe o que Jesus me disse, Antônio? Jesus me disse assim, enfia o dedo no ouvido dele que eu o acabei de curar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso. Mas naquele momento eu estava com tanto amor por Jesus. Escuta isso daqui, Gabriel. Eu estava com tanto amor por Jesus e com tanta compaixão pelaquela criança que me deu uma fé profunda.
Eu enfiei o dedo no ouvido da criança que estava chorando de dor e ela começou a sorrir. Sabe o que aconteceu? Jesus curou aquela criança. Porque Jesus não é um pedaço de pão. Ele é uma pessoa viva que está ali. Entendeu, Nádia? A pessoa viva, real. Na adoração do Santíssimo Sacramento que teve nesse evento, Jesus me mostrou uma mulher. Foi numa cidade chamada Votuporanga que isso aconteceu. Uma mulher, Jesus me mostrou que estava com fluxo hemorrágico. E Jesus falou que aqui ia curar ela. Aquela mulher foi arremessada. Ela estava com uma fralda. Por causa do fluxo de sangue, ela foi curada. Porque Jesus está ali presente fisicamente. Ele é vivo, ele é real. Nós devemos amá-lo. A Santa Missa, comungá-lo, fazer uma boa ação de graças, com consolação, sem consolação. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês falam se vocês concordam comigo ou não. Vocês entendem, gente, que esse apostolado que eu faço para vocês, ele me fechou as portas em diversos lugares do Brasil para me pregar? Vocês sabem que em muitos eventos as pessoas não me convidam mais, não me chamam, porque falam que eu sou polêmico, que eu falo demais, que as coisas que eu falo, eu mancho a imagem da igreja, que eu não deveria falar desse jeito. Vocês sabem, gente, que diversas portas de missões, de evangelização, um monte de lugares eu não posso mais entrar por causa dessas coisas que eu estou falando para vocês aqui agora? Vocês têm noção do que está acontecendo com muitos padres, principalmente um que é amigo meu, o Padre Vander? O que está acontecendo com a vida de quem está falando essas coisas? Como de verdade a perseguição é... Eu conheço um monte de pregador que antigamente tinha coragem de falar a verdade, mas hoje em dia não abre a boca para nada mais. Muitas pregações baseadas no sentimentalismo, que consegue tirar aplauso do povo. E tanto eu fico incomodado, porque, gente, eu estou vendo isso daqui acontecendo. E nesse sentido, gente, eu amo o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu estou levando para você a fé da igreja impressas em papel. E eu gostaria de mostrar algumas coisas para você aqui agora, a gente já indo para a conclusão da live. Que isso daqui eu queria que você olhasse com carinho. Tudo o que eu prego sobre a Eucaristia, que eu preguei sobre a Eucaristia no Brasil e no mundo, tudo o que eu prego sobre a Eucaristia, o que me fez comungar bem, o que me faz amar mais a Jesus, a ter um zelo na igreja, eu publiquei tudo pela minha editora, porque esses livros me fizeram bem. Então eu estou falando sério para vocês. Se vocês puderem conservar a fé em Jesus sacramentado, crescer em amor com Ele e não deixar as forças do inferno te arrebentar, eu quero te dar umas dicas aqui agora. Estude e leia Excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício. Gente, tira um print, vai lá no nosso site, dá uma olhada. Esse livro, ele é maravilhoso. Esse livro aqui, para um catequista, para um pai de família, uma mãe de família, gente, eu não sei nem o que eu falo sobre essa obra aqui, ó. Comungai Bem. Olha o nome do livro, Comungai Bem. Olha o meu amigo Tiago aqui, ó, dizendo que tem. Comungai Bem. Esse livro, além dele te ensinar a comungar bem, ele é um livro gostoso, porque o padre escreveu ele de uma maneira que é dialogada entre um sacerdote e um jovem que vai perguntando e ele vai respondendo coisas da Eucaristia. Só que a sua dor, quando você lê esse livro aqui, ela vai ser grande, sabe em que sentido? Dos sacrilégios que são cometidos contra Jesus no Santíssimo Sacramento. Gente, a sua vida eucarística, se você pegar esses livros e estudar, você nunca, a não ser que você se relaxe muito na vida de oração, mas nunca a abominação da desolação vai te pegar. Você vai lutar, você vai entender. Gente, você sabe que a nossa editora,
ela teve a graça de lançar no Brasil o livro de Nossa Senhora das Lágrimas. A irmã Malha recebia revelações de Jesus. Aqui tem revelações de Jesus somente sobre a Eucaristia, gente. Olha isso daqui, ó, do presídio de amor. Onde é o presídio de amor? A Eucaristia. Você imagina o próprio Jesus te dando uma catequese, ele falando dele mesmo? O valor do meu sangue derramado por amor. Confiemos cegamente em Jesus. Jesus tinha sede e fome na quinta-feira santa. Ele vai explicando tudo. É ele mesmo que fala sobre ele na Eucaristia. É uma coisa imensa. Aqui, ó. Junto com isso, a gente tem várias outras obras que é tremenda, por exemplo, o fim trágico dos perseguidores da igreja, mostrando que eles não triunfarão, para você ter esperança. A gente tem sobre o Sagrado Coração de Jesus, eu mostrei na live de ontem, mas, gente, eu nunca li na minha vida nada que se aproxime desse livro aqui, ó, A Alma Eucarística. Gente, isso daqui é violento. Nunca li nada igual parecendo com isso daqui que tem aqui na Editora Imaculada, A Alma Eucarística. Queridos, nós hoje tivemos um pico de audiência enorme, mais de 1000 pessoas aqui e mais de 200 no Instagram. Sabe o que foi isso? Foi providência de Nossa Senhora, porque segunda-feira nós tivemos 200 pessoas, ontem nós tivemos 200 pessoas, amanhã nós não teremos esse público, que eu vou falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, eu vou explicar como ela mudou a minha vida e o que a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não consigo nem verbalizar, mas o padre Paulo Ricardo falou que não tem nenhuma santa para termos devoção que vai fazer tão bem e vai orientar a nossa vida espiritual para esses tempos do que Santa Teresinha do Menino Jesus. Falou, a Santa Teresinha é a santa mais providencial para esses tempos. Amanhã eu vou fazer live sobre isso. Mas eu sei que não vai ter a mesma quantidade de pessoa. Não vai ter. Você que está me escutando isso daqui, é capaz de você não vir amanhã. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa live que você está escutando aqui foi uma graça de Deus. Eu posso te fazer um pedido? A gente pode, para honrar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você poderia compartilhar esta live? O pessoal que está no Instagram, compartilha do YouTube, porque eu vou salvar aqui. A do Instagram não. Você poderia compartilhar com 3 pessoas para mim? Ou jogar em algum grupo? Porque tem pessoas que não sabem disso. Jesus te deu uma graça hoje, de você poder entender isso. Eu acho que foi muito bem explicado. Eu sinto dentro do meu interior um fluxo de graça. Tem live que eu falo, mano, eu não consegui passar, nem eu, não foi legal essa live. Mas essa de hoje... Gente, vocês gostaram disso que vocês escutaram, sim ou não? Foi firme para você o que eu deixei aqui? O que eu peço para vocês, se vocês quiserem entender melhor, a gente fez uma live na segunda-feira sobre a questão do pecado, que faz parte da apostasia. Tá? Ontem, eu não estou lembrando sobre a live do que eu fiz ontem. Foi sobre o que eu falei ontem? Nossa, me deu um branco. Hoje é que dia da semana? Ontem não foi o primeiro dia. Eu fiz live sobre o que ontem, gente? Eu esqueci, me deu um branco. Na segunda, não, no domingo a gente falou. Eu tô perdido aqui sobre o que eu falei ontem. Olha que doideira. Você me lembra aí, amor, sobre o que eu falei ontem, Thaís? Você consegue lembrar? Bom, domingo você foi sobre a Nossa Senhora das Lágrimas. Ontem eu esqueci. A vida após a morte. Nossa, isso mesmo, obrigado. Ontem eu falei sobre a vida após a morte, que é uma coisa que também as pessoas não pregam hoje. Hoje nós estamos nesse conteúdo aqui e eu vou continuar falando amanhã sobre Santa Teresinha. Tem mais uns temas muito interessantes. Então eu te peço, guarda esta live, medite sobre tudo isso, mas não esqueça uma coisa.
jogue fora o desespero e jogue fora o medo. Porque se vocês puderem estar amanhã, eu gostaria muito que vocês estivessem. Muito. Eu vou falar sobre Santa Teresinha e é justamente um aspecto importante. Por quê? Porque eu vou falar da confiança que ela tinha em Deus e do abandono e como você não ter medo vivendo, sabendo que está tudo assim. Como que eu vou manter a minha alegria nisso? Tá? A Rosa está perguntando, fala de novo o nome do livro. Rosa, minha querida, o meu canal no YouTube eu vou deixar tudo listadinho porque foram muitos, tá bom? Eu falei desse daqui, ó, tá bom? A Rosa perguntando, ó, do Presídio de Amor, falei do Comungai Bem, tudo livro sobre Eucaristia, ó, Excelência da Santa Missa. Tem esse daqui também que eu divulguei, que é o de Santo Afonso, a Missa e Ofícios Profanados. Tem o Alma Eucarística também, que é uma das melhores obras que eu já li sobre a missa na minha vida. Tem sobre o Sagrado Coração. A live tem sido todo dia às 8h30. Tá? Então eu vou deixar ali. Aí também tem esses dois aqui, ó, sobre o fim dos tempos, falando sobre o anticristo. São livros muito importantes. O que eu quero falar para vocês, gente? Sábado, todo dia às 8h30, tá bom? 8h30 da noite. Sábado a gente está encerrando a nossa Black Friday. Então aproveite que esses livros estão com 50%. Dê um presente pro seu padre. Compre um livro para ele, gente. Tem coisa muito barata no site, com 50% de desconto. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ser muito sincero aqui. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo essa live me amam como seu irmão em Cristo. Você tem amor pela minha vida e ama minha esposa e ama meus filhos. Acompanhe a gente pelo Instagram. Acredite, meus amigos. Esse trabalho nosso aqui é muito sério e muitas famílias dependem dele. Eu queria te pedir um favor. A Campos está falando que site, entrei agora, desculpa, é editorimaculada.com, com 50%. Eu sei que muita gente aqui tem muito amor por mim e pela minha família. Eu queria te pedir, você tem muito grupo de WhatsApp, Telegram, você usa o Instagram? Por favor, gente, faça uma postagem mostrando que a Editora Imaculada está com desconto. Eu não sei se vocês usam o Instagram, mas se você poderia fazer um story e me marcar lá no Instagram e falar, ó, gente, assisti essa live do Anderson aqui, assistam, a editora dele está com desconto, sigam lá a Editora Imaculada no Instagram, dá uma moral pra gente, e aí você me marca, e aí eu vou e coloco a sua marcação no meu, como que se chama? No meu story, tá? Aí tem muita gente perguntando aqui, que livro que eu posso dar para um padre? Bom, todos são muito bons, mas esse daqui fala muito para o sacerdote. Ele chama do Presídio de Amor. Ele fala muito para os padres, tá? Queridos, eu fico muito feliz aqui com a presença de vocês. E eu quero falar a última coisinha para vocês aqui, aproveitando muito que vocês estão muito engajados aqui. Vocês perceberam que em todas as aulas aqui eu faço uma saudação aos meus alunos. Tem aluno meu aí, ó, digita eu aí. Queridos, eu quero ser muito sincero, isso daqui eu me eximo do orgulho e quero ser muito humilde. A quantidade de áudios que eu recebo dos meus alunos. Aí, ó, cheio de alunos meus aqui, ó, Valéria, Lucimar. Sabe por que eu preguei o nome desse grupo aqui, Pequeno Rebanho? Justamente por causa dessa luta. Subsistirá um pequeno rebanho nisso tudo. A quantidade de áudios que eu recebo, eu fico muito feliz. Ai, Anderson, obrigado, esta pregação mudou a minha vida, você nos trata com amor, com carinho, com respeito, você reza pela gente, você cuida da gente. Eles estão aqui, eles sabem disso. Como que eu não economizo tempo, como eu falo com amor, como que eu procuro estudar e trazer muito conteúdo para eles. Você também gostaria de ser meu aluno? O Antônio falou, ainda serei o seu aluno. Por que eu estou perguntando? Se você ainda quer ser o meu aluno, responde eu aí. Quem quer ser o meu aluno? Um grupo fechado. Porque algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao anticristo, eu não posso falar que senão minha conta cai, mas nesse grupo fechado eu posso mais. Queridos, eu quero falar para vocês, eu tenho um grupo
Aluno Zenilda Gomes. Eu tenho um grupo chamado Pequeno Rebanho. Nós vamos entrar na Black Friday dele também com 50%. Ainda não entrou. Fiquem de olho no meu Instagram, nas minhas postagens, porque a gente vai dar uma oportunidade enorme para vocês. Você tem que ficar de olho, tá bom? Depois também eu vou colocar os links aqui na minha descrição. Gente, eu queria muito vocês junto comigo, sendo meu aluno lá no Pequeno Rebanho. Tem muito conteúdo bacana, tem aula sobre a crise da igreja, como rezar, ter vida de oração. Bom, enfim, um monte de coisa bacana. Eu fico muito feliz pela audiência maravilhosa de vocês, por vocês terem entregado esse tempo aqui, tá bom? Eu sei que eu pedi bastante coisa mesmo, mas eu também tô dando bastante coisa para vocês, né, gente? Uma live aqui, ó, 2 horas de live, né? 50% de desconto. Então eu tô pedindo porque, para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir pro maçom? Não, o maçom me odeia. Eu tô pedindo para você, que eu sei que você me ama. Você me quer muito bem, tá bom? Então amanhã, se vocês puderem estar presentes, a gente vai falar sobre o livro que mudou a minha vida, Santa Teresinha do Menino Jesus. E a gente encerra rezando uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora guardar a nossa fé. Amém? Aí depois, se vocês puderem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Hoje eu tô pidão pra caramba. Depois vai lá no YouTube, Anderson Reis Oficial, e comenta o que vocês acharam dessa aula de hoje, tá bom? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Respeitosamente, né, sempre mandar um abraço para minha digníssima esposa que está acompanhando aí lá naquele calor de casa com os 4 filhos, mas também se você estiver por aí, não sei se você está, mas quero agradecer todo o seu empenho junto comigo, viu, Felipe, que trabalha junto comigo aí. Você tem sido uma pessoa muito querida, muito obrigado, e um beijo respeitosamente no coração de vocês, e até amanhã. Salve Maria.